Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária em mais uma reflexão sobre o Evangelho. O Evangelho deste domingo tem duas formas, a curta e a longa. Eu vou seguir pela forma longa, porque aí a gente tem mais conteúdo para refletir. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Evangelho longo, mas um evangelho que mostra ao longo da sua leitura a dinâmica da graça, né? Como Deus age na nossa vida. Então, vamos destrinchar esse texto para a gente entender do que eu estou falando. Lá no comecinho do texto, a gente vê que Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem, ou seja, um Deus que está sempre indo em direção àqueles que mais precisam. Lembre-se na semana passada que eu comentei com vocês que Jesus estava num lugar em que ele já era acolhido, que a palavra dele era muito aceita, e no momento que ele viu que o que ele tinha para fazer ali estava feito, ele foi para outra margem. A outra margem significando ir até aqueles que estão precisando da palavra dele, que estão precisando do amor, que estão precisando desse acolhimento. Chegando lá, aproxima-se um dos chefes da sinagoga. Isso aqui é para a gente mostrar como é perigosa a generalização. A gente vive num tempo em que é muito comum um extremismo, um contra o outro. E aqui Jesus está mostrando que somos todos um nós. Não tem que existir um nós contra eles. Por que eu estou falando isso? Porque sempre que a gente ouve falar mestre da lei, fariseu, chefe da sinagoga, a gente já pensa em coisa ruim. E de fato, na época, esse grupo era, em sua maioria, contrário a Jesus e tinha umas ideias bem esquisitas, muito voltados para a lei, pouco voltados para o amor, muito voltados para o poder, um pouco voltados para aqueles que mais necessitavam. E aqui a gente vê um chefe da sinagoga humilde, que vai até Jesus, que procura essa graça. Lembrem-se, a gente não pode generalizar. Tem gente que torce para o outro time que é gente de bem. Tem gente que vota em X ou em Y que é gente de bem, que tem uma opinião diferente de você. Então cuidado com a generalização. Depois disso, a gente vê que Jesus está ali em uma multidão
e que uma mulher toca na roupa dele. Veja, Jesus foi até a pessoa, mas a pessoa teve que ir em direção a Jesus para que a graça chegasse na vida dela. Isso é outra coisa que eu sempre falo aqui. Jesus está sempre vindo até nós. Deus quer sempre nos encontrar, quer sempre estar conosco. Mas a gente precisa fazer esse movimento de ir até Jesus. Porque tinha toda aquela multidão ali. Em meio à multidão, a mulher teve a coragem de ir até ele, de tocar em Jesus. E não se enganem, Jesus pergunta quem foi que o havia tocado, mas ele já sabia quem era. Tanto que os discípulos dão uma resposta meio esquisita, né? Com toda essa multidão aqui, você ainda quer saber quem te tocou? Veja, o mundo é essa multidão, nós somos essa multidão. Nós vivemos em meio a uma multidão de bilhões e bilhões de pessoas. E Jesus mostra que mesmo nessa multidão em que a gente vive, mesmo nesses bilhões de pessoas com quem a gente divide o planeta, quando você vai e toca nele, quando você vai e envia a sua oração e faz o seu pedido, ele sente que foi tocado. Veja que saiu uma força dele, essa força é a graça. A graça de Deus chega até aquele que pede, até aqueles que pedem, na verdade. E a gente vê que o evangelho todo é permeado por uma situação em que o chefe da sinagoga vai até Jesus pedindo uma graça para a filha dele, que estava ali muito próximo da morte, estava muito doente. Veja que é comum para o evangelho, ao longo do evangelho, a gente vê esse cara pedindo e pedindo e pedindo e pedindo e pedindo. Ele vai e pede para Jesus. Continua pedindo para Jesus. Vem alguns outros e falam: não perde tempo com isso não, sua filha já está morta. Quantas vezes na nossa vida vem alguém que fala: para de pedir isso, você não vai conseguir, porque você ainda está com isso na sua cabeça? Você não viu que não vai dar certo? Você não viu que não adianta você tentar? Você pode tentar o quanto você quiser. Para, cara. Quantos não olham para nós e nos acham uns fracassados, uns incapazes? Lógico, aqui a gente está falando de uma graça muito grande, a gente está falando de um milagre que Jesus realizou. A menina de fato morreu, Jesus vai lá e ressuscita ela. Por que Jesus fez isso? Jesus fez isso para olhar para você que está aí me ouvindo, para você que tem um pedido, que busca algo, que parece muito difícil, que por vezes pode parecer até impossível. Nesse caso aqui, a menina tinha morrido. Não seria impossível ela reviver? Para Deus nada é impossível. Isso significa que todo mundo da sua família vai reviver miraculosamente? Não, não é isso que isso significa. O que significa é a fé que a gente tem que ser forte, tem que ser persistente. Você busca algo e você sabe que esse algo está alinhado àquilo que Deus quer para você? Peça. Peça, 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 peça. Vão vir outras pessoas e falar para você: para de pedir, já não viu que não vai dar certo? Chega num ponto que caçoam de Jesus no evangelho. Por quê? Porque a menina já estava morta. O que você está fazendo, Jesus? Não entra aí, para com essa bobagem, já morreu, o que você acha que você vai fazer? Até de Jesus caçoaram. Você acha que não vão caçoar de você? Nós, gente, não nascemos para a mediocridade. E as pessoas esperam da gente nada mais do que a mediocridade. Se você pensa grande, se você tem um sonho grande, se você tem um objetivo muito difícil de alcançar, tenha certeza que vão caçoar de você. Tenha certeza que vão falar que você não consegue, que você é um incapaz. Jesus aqui está olhando para você e falando: você consegue. Confie. Vá até o fim. Se não der certo, que pena, mas você sabe que você fez tudo o que você podia. Nesse caso, o chefe da sinagoga fez tudo o que ele podia. Ele foi até lá, pediu, tinha gente que não queria que ele conseguisse, ele foi, continuou, falou com Jesus, levou Jesus até a casa dele e a graça chegou na vida dele. Então não desista daquilo que você procura, não desista dos seus sonhos e dos seus objetivos. Vai ter obstáculo? Vai. Vai ter gente querendo te derrubar? Vai. Fica firme, segue com Deus,
que o caminho melhor vai acontecer na sua vida. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem mais uma reflexão sobre o Evangelho.